Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que você possa crescer, tanto na graça quanto no conhecimento que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pegue seu caderno, pegue a sua caneta, anote os versículos que vão ser ministrados ao longo da nossa mensagem, anote também os temas que te chamarem a atenção para que você possa se aprofundar posteriormente com relação a esse conhecimento e que no nome de Jesus esse venha a ser um tempo de bênção para as nossas vidas de acordo com a boa vontade dele. Bom, antes de nós começarmos, vamos fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem, é uma coisa que a gente sempre está falando, né? Então é importante nós estarmos consagrando esse tempo a Deus para que Ele possa ter liberdade para operar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome, queremos te pedir a tua bênção, a tua paz, a tua sabedoria para que possamos estar ministrando a tua palavra nesse dia e que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja nos ministrando, nos fortalecendo e nos ajudando, de forma que nós possamos lançar uma boa semente nos corações daqueles que ouvirem essa mensagem, essa palavra, aqueles que estiverem debaixo da tua graça para crescerem no Evangelho de Cristo, e que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja fazendo com que eles verdadeiramente possam absorver os conceitos que vão ser transmitidos durante esse estudo, e que no nome de Jesus, em todas as coisas, o teu nome seja glorificado. É segundo a tua graça, Senhor, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Então, o tema da nossa mensagem de hoje é a palavra de Deus como alimento. E o texto escolhido está em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 11 até o 14, tá bom? Então vamos ler aqui Hebreus, capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte: A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Então vamos começar a aprender alguns conceitos, né? Primeiramente, a palavra de Deus ela engloba diversos níveis ali, digamos, de espiritualidade. Existe a parte básica, onde nós aprendemos para que nós possamos dar os nossos primeiros passos na vida cristã, onde nós possamos estar alinhando a nossa vida, começamos a entender os processos de transformação, de mudança que o Espírito Santo faz em nós, também possamos entender um pouco a respeito da comunhão com Deus, e ali esses princípios eles devem ser aprendidos para que nós possamos construir a nossa base e termos uma vida cristã ali que agrade a Deus, que esteja num constante processo de crescimento, para que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos e todas as promessas que Deus tem para nós. Só que depois, à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nós devemos ali estar aprendendo coisas mais profundas, coisas ali, digamos, que vão nos ajudar a nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus e também termos uma vida cristã cada vez mais reta, cada vez mais digna, cada vez mais alinhada e mais parecida com a vida que é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse processo ele gera um constante crescimento sobre as nossas vidas. Se nós pegarmos ali um exemplo, né, vamos pegar na escola secular, nós aprendemos matemática. E na matemática você aprende a soma, multiplicação, etc., né, nos primeiros anos ali do seu estudo. São as bases ali da matemática, mas não são toda a matemática, né? Você vai aprender conceitos cada vez mais complexos à medida que você vai se desenvolvendo, à medida que você vai crescendo. Não se ensina, por exemplo, uma equação do segundo grau para uma criança de 7 anos, a não ser que ela seja superdotada ou seja totalmente fora da curva. Mas dentro da normalidade não vai tentar se ensinar um negócio desse porque ela vai se sentir desmotivada, ela não vai conseguir entender e etc, né? Você vai ensinar as coisas básicas e à medida que ela vai crescendo dentro do conhecimento, vai aprendendo ali a fazer as contas, ela vai chegar um momento que ela vai conseguir resolver com bastante tranquilidade uma equação dessa. Então, é uma situação de crescimento. E na vida cristã é a mesma coisa, né? Nós precisamos ter o nosso nível de crescimento. Existem conceitos dentro da palavra de Deus que eles são mais profundos, eles não são dados logo no início, porque eles podem causar uma confusão, podem causar uma desmotivação na nossa vida, mas eles vão sendo ensinados à medida que nós caminhamos com Jesus e vamos aprendendo com ele. Nós vimos isso na vida dos apóstolos, por exemplo, né? Eles primeiro ouviram a palavra de salvação, o segue-me, eles viram Jesus atuando, ministrando, ajudando as outras pessoas, e depois eles foram aprendendo no particular conceitos ali
de estarem de uma vida mais profunda com o Senhor, conceitos ali de renúncia, conceitos ali para que eles tivessem uma vida cristã mais aprofundada e pudessem ser mais úteis ali na obra de Deus, coisa que eles foram mesmo ao longo das suas vidas, né? Então, existe um processo de crescimento. Então, tem certas coisas que elas são ensinadas no começo da vida cristã e tem outras coisas que elas vão sendo ensinadas posteriormente. Deus ele vai dando ali as direções conforme aquilo que cada um puder absorver, né, para que o ensinamento ele seja bênção e não venha trazer confusão ali na vida ali da pessoa que nós estamos discipulando ou aquelas que Deus está querendo trazer no ensino. Então, esse é um ponto importante, né? Existem níveis. E o que acontece, né? Dentro desse texto ainda, a gente vê o seguinte, que dentro daquela igreja ali que o autor dos Hebreus ele está escrevendo, algumas pessoas elas não estavam se desenvolvendo como deveriam porque elas estavam sendo tardias para poder aprender. Ou seja, né, elas estavam tendo ali, digamos, uma má fé para poder aprender, para poder absorver os conceitos ou para poder aplicá-los à sua própria vida, porque a palavra de Deus ela vai fazer verdadeiramente a diferença em nós à medida que ela for aplicada, à medida que ela for praticada. Se eu começo, né, a relativizar a palavra, não querer aplicar, não querer alinhar a minha vida com os conceitos que estão sendo ensinados, automaticamente eu vou retardar o meu crescimento, vou ali, né, demorar mais para absorver as coisas que Deus ele gostaria, passar realmente, fechar os ciclos dentro da minha vida para que eu possa receber mais do Senhor, tudo isso vai ser mais demorado à medida que eu não me dispuser a obedecer a palavra. É como, voltando para o nosso exemplo da escola, é como aquela criança, né, que não faz os exercícios, que não presta atenção na aula, que não está muito preocupado em se preparar para as provas, acaba repetindo de ano. E o que acontece? Tem que começar tudo de novo, aprender tudo de novo, né? Porque não conseguiu cumprir ali as suas tarefas e levar com zelo ali o seu ensinamento, né? O seu crescimento intelectual. Então, nas nossas vidas, muitas vezes, o crescimento espiritual, se nós não tivermos zelo para estarmos absorvendo e para estarmos aplicando a palavra, talvez a gente também tenha dificuldades no crescimento e a gente acabe sendo tardios ali, né? Sempre aprendendo as mesmas coisas, sempre tendo o mesmo ensinamento, porque a gente não consegue avançar na vida cristã. Então, a obediência à palavra, o absorver a palavra, o colocar em prática, ele é muito importante para que isso gere crescimento na nossa vida. Então, esse é um ponto aí para a gente estar meditando. No verso 12, vai dizer o seguinte: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha só a consequência da negligência do obedecer a palavra. Tinha uma turma ali, perdão, tinha uma turma que eles já deveriam ser mestres, né? Pelo tempo que tinha decorrido ali, de eles estarem ouvindo a palavra, de eles estarem sendo ensinados, sendo discipulados, eles já deveriam ali ter um domínio daquela palavra, já deveriam estar ensinando outras pessoas, já deveriam estar passando aquele conhecimento para frente, mas pelo fato de serem tardios na obediência, acabavam lá tendo que constantemente estar relembrando os conceitos, relembrando as bases do evangelho, as bases da salvação, e muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A palavra de Deus, à medida que o tempo passa, claro que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maturidade, cada um dá o seu fruto na sua própria estação, mas todos nós devemos estar num constante crescimento, alguns mais rápido, outros mais lentamente, mas todos crescendo. O que não pode haver na vida cristã é estagnação, né? Quando nós não crescemos, quando nós não avançamos. E tem muitas pessoas que acabam não avançando, né? Não assumindo maiores responsabilidades dentro do corpo de Cristo, dentro do propósito que Deus tem estabelecido para a vida deles, exatamente por essa má vontade de obedecer. E é interessante quando nós pensamos agora, já pela experiência que nós temos ali, né, nessa caminhada de basicamente 20 anos, a gente vê o seguinte, que muitas pessoas, à medida que elas não obedecem a palavra, as coisas também começam a dar errado para a vida delas. E aí elas ficam falando, mas por que está dando errado? Por que eu não estou sendo abençoado? Por que a minha família está desse jeito? Por que a minha vida não avança?
né? E está sempre questionando o porquê e o porquê, e quando vai ver, a gente vai analisar a fundo o que está acontecendo, falta obediência, falta conhecimento, falta zelo com a palavra, falta dedicar tempo a estar na presença de Deus. Então, isso é muito importante, né? Se a pessoa ela não semear, se ela não semear uma boa semente, automaticamente ela não vai ter uma boa colheita. Eu não vou ter colheita sem semeadura, não existe, né? Não existe salário sem trabalho, não existe, né, a bênção sem a busca. Eu preciso fazer a minha parte. Deus fez a dele, que foi morrer na cruz, foi me atrair, fazer com que o evangelho chegasse até nós. Agora, a minha parte é obedecer. Minha parte é entender o evangelho, obedecer o evangelho e semear constantemente em obediência para que eu possa desfrutar das bênçãos, possa viver esse alinhamento e possa futuramente, né, ser um instrumento nas mãos de Deus para estar abençoando outras pessoas. Então, isso é crescimento em todas as áreas da minha vida. Só que alguns, eles se recusam a crescer, né? Se recusam a obedecer quando a palavra não agrada ao coração, porque nem sempre a palavra vai agradar ao nosso coração. Tem coisas quando a gente está falando que Deus vai nos abençoar, vai nos proteger, vai nos guardar, vai fazer com que a gente avance, a gente, opa, eu tomo posse, essa palavra é minha. Mas tem vezes que não vai ser assim, tem vezes que vai vir uma palavra de correção, vai vir uma palavra de repreensão, falando que nós devemos largar o pecado, falando que nós devemos mudar as nossas más atitudes, as nossas más ações, devemos mudar ali as nossas atitudes de repente no trabalho, nosso relacionamento com a nossa família, devemos nos dedicar mais, devemos nos esforçar mais. E aí quando chega nesse ponto, as pessoas elas têm a tendência, opa, eu gostei até aqui, dessa parte eu não gosto, né? Mas a palavra de Deus é para ser vista como um todo. Para que eu tenha a bênção completa sobre a minha vida, eu preciso receber toda a palavra, tanto a parte boa com relação à bênção, como também a parte da cobrança, a parte da repreensão, a parte do direcionamento, onde eu vou ter que ter um alinhamento na minha vida, para que eu possa crescer, né? Então, esse é um ponto importante aí para nós, né? À medida que o tempo passa, nós devemos constantemente crescer na palavra de Deus para que ela possa fazer efeito sobre nós. Outra coisa que ele fala, né, é a questão de nós sermos necessitados de leite e não de alimento sólido. O que, que acontece? Né? Como eu disse, existem níveis ali da palavra de Deus para que nós possamos absorver. Então, a gente vai comparar agora com nosso próprio crescimento. Né? Quando nós nascemos, somos crianças, o que, que nós necessitamos? Necessitamos ali do leite materno, necessitamos ali da mamadeira, de repente, né? Daqueles nutrientes que vão fazer com que a gente cresça, que a gente permaneça vivo. Então, constantemente a gente vai se alimentar somente de leite. Não se dá uma feijoada para uma criança, porque ela não aguenta, ela morre, né? Não se dá um churrasco gordo para uma criança, porque ela não tem condições de comer, de absorver aquele tipo de alimentação. Mas ela precisa naquele momento de leite, porque ela é uma criança ali na fé. Mas à medida que ela cresce, o que, que acontece? Ela não vai se alimentar somente de leite. Aquilo não vai ser o suficiente para sustentar a sua vida. Ela vai precisar de um outro tipo de alimento, ela vai precisar de um outro tipo de situação. Então, ela vai começar a comer um cereal, vai começar a comer um queijo, né? Alguma coisa com mais consistente, um mingauzinho, né? E à medida que ela vai crescendo, a alimentação dela vai mudando, vai se tornando cada vez mais sólida. Assim também na palavra de Deus, né? No começo, talvez a gente precise realmente saber que Deus é bom, saber que Ele gosta da gente, que Ele nos ama, saber que, né, Ele está nos protegendo, nos guardando. Isso vai ser o nosso leite espiritual para que nós possamos crescer. Crescer na nossa fé, crescer na nossa esperança, crescer na nossa caminhada, aprender a olhar para Jesus em todas as coisas. Então, e essas palavras de bênção, de promessas, elas são muito necessárias, principalmente no início da nossa vida cristã, para que nós tenhamos ali um crescimento sadio. Mas à medida que nós crescemos, né, a gente vai começar a ter ali os carrapichos sendo retirados do coração, né? A ter ali as situações que nos trazem feridas, nos trazem mágoas sendo devidamente tratadas. Talvez a gente tenha que começar a liberar perdão para algumas pessoas, tenha que pedir perdão para outras pessoas pelos quais nós prejudicamos ou fizemos mal. Então, existe uma série de recomendações na palavra que já não vão ser mais tão tranquilas
tanto de absorver e principalmente de aplicar a nossa própria vida. Só que a gente vai ter que fazer, porque nesse momento a gente vai estar capacitado a ouvir aquilo que a palavra tem para nós. E à medida que nós obedecemos, nós vamos ganhando musculatura, vamos crescendo espiritualmente. E ali o Senhor vai nos ensinando cada vez mais para que nós possamos dedicar cada vez mais tempo a Ele, para que nós possamos ter uma vida cada vez mais alinhada com aquilo que Ele deseja para nós, a fim de que o nome dele seja glorificado. Então, a gente deixa de comer ali o alimento de criança, né, o leitinho espiritual, para começarmos a nos alimentarmos de alimento sólido na palavra de Deus. Então, esse é um ponto importante. No verso 13, vai dizer o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Ou seja, né? Claro que se eu estou no início da minha caminhada cristã, automaticamente a gente tem falado, né? Nascemos de novo, vivemos uma experiência de novo nascimento e somos bebês espirituais, somos crianças em Cristo. Precisamos aprender, mesmo talvez às vezes tendo uma boa formação, tendo uma boa experiência de vida, já sendo ali mais velhos, talvez, né? Mas nas coisas espirituais a gente tem que começar um aprendizado. É como se você fizesse uma faculdade completamente diferente daquilo que você estudou ao longo da vida. É um engenheiro que de repente vai fazer medicina, né? Então, tudo é novo, tudo é novidade para ele, ele vai ter que começar das bases para depois estar crescendo ali espiritualmente, né? Crescendo ali naquele conhecimento específico. E na vida cristã não é diferente. Por mais que eu tenha uma experiência de vida, por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu seja uma pessoa até mesmo inteligente, né, de repente dos padrões ali da sociedade, ao começar a vida cristã, eu vou começar nas bases. A base da salvação, a base do relacionamento com Deus, a base do batismo, da Santa Ceia, todos os princípios elementares ali da vida cristã, para que eu possa crescer espiritualmente. Então, a base ela é muito importante. Só que depois, com o passar do tempo, né, passa-se alguns anos, algum tempo ali na presença de Deus, eu não posso simplesmente ter somente o ensinamento da base. Eu preciso começar a entender melhor os contextos da Bíblia, entender melhor, né, as divisões, entender melhor as doutrinas, entender melhor também a vida cristã, como é que eu devo agir em cada área da minha vida, como é que eu ajo com a minha esposa, com o meu marido, né, no caso das mulheres, como é que eu ajo no trato com os meus filhos, como é que eu ajo com os meus pais, como é que eu ajo no meu serviço, como é que eu ajo quando eu sou patrão, dono de empresa com relação aos meus empregados. A Bíblia ela tem todo um ensinamento baseado nisso, né? Então a vida cristã ela também tem que crescer. Só que se eu estiver somente na base, né, e agindo nas demais áreas da minha vida de acordo com a minha inteligência, de acordo com aquilo que eu acho ser certo, quer dizer, ainda continuo sendo uma criança espiritual, continuo sendo inexperiente. Então é muito importante que eu comece a buscar na base da palavra de Deus, comece a entender a palavra de Deus, aquilo que eu preciso aprender para que o meu dia a dia seja um dia a dia que agrade a Deus e que seja um bom testemunho a respeito do evangelho da salvação e da maneira como Jesus está atuando na minha vida. Então, esse é um outro ponto importante, né? Deixar de ser inexperiente com o passar do tempo, deixar de ser criança, ter um crescimento sadio espiritualmente falando, até chegar à maturidade, até chegar realmente à maturidade da fé, a me mover no sobrenatural, a ter uma vida cristã reta e digna diante do Senhor e fazer aquilo que agrada conforme a vontade dele em todo o tempo. Então, esse é um ponto importante para que nós estejamos meditando. E para a gente estar finalizando, o verso 14 vai dizer o seguinte: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, né? Ou seja, ele está falando que o alimento sólido é para os adultos, né? O que significa isso? Que as pessoas que já ganharam uma maturidade com Cristo, que já tiveram ali a sua vida transformada, já deixaram o pecado de lado, já deixaram ali aquela luta contra a carne, já estão vencendo, né, na luta contra a carne, estão se tornando crentes espirituais, e esses começam, né, a exercitar cada vez mais as suas faculdades, ou seja, faculdades não somente intelectuais, né, com relação à sua mente, ao conhecimento bíblico e teológico da palavra, mas também as faculdades espirituais, com relação à fé, com relação à esperança, com relação ao amor. Tudo isso vem através de uma transformação que Deus faz no nosso coração, que Deus faz na nossa vida, para que nós possamos cada vez mais sermos semelhantes
a imagem de Cristo, né? Parecidos com aquilo que Jesus ele realmente é e foi durante a sua caminhada cristã. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo e ele é o nosso alvo. Então nós devemos ser cada vez mais parecidos com ele dentro dessa nossa caminhada. Então você realmente, né, se alimentar e se exercitar constantemente através da prática da palavra cristã vai fazer com que você cresça espiritualmente e esteja na presença. E uma coisa que ele fala bem no finalzinho aqui, que nós vamos ser capazes de discernir não somente o bem, mas também o mal. E isso é uma coisa muito importante dentro da nossa jornada cristã, porque infelizmente nem todo mundo é bem intencionado e nem todo mundo que ensina a palavra de Deus ensina com correteza. Então a gente precisa ter realmente um discernimento com relação a isso, para que nós possamos separar aquilo que realmente acrescenta nas nossas vidas e faz com que nós tenhamos um relacionamento vivo com Deus e aquilo que nos afasta de Deus, de repente nos prende numa religiosidade ou nos leva para uma situação de pecado, para uma situação de carnalidade. Então a gente precisa saber o que a gente está absorvendo e quem é quem dentro da palavra. E isso vem através do conhecimento. Jesus ele fala, e você conhece a verdade e a verdade te libertará. Ou seja, eu conheço a palavra de Deus, eu vou começar a discernir aquilo que vem, né, a respeito das doutrinas falsas e aquilo que vem daquilo que é verdadeiro e acrescenta na minha vida. Para a gente dar um exemplo a respeito disso, para que você possa compreender melhor, imagine o seguinte, né? Você tem lá a nota verdadeira, né? De dinheiro mesmo falando, né? Nota de R$ 1, nota de R$ 50, nota de R$ 100. E você tem uma nota falsa. A pessoa que ela é inexperiente, que ela não está acostumada a lidar com o dinheiro, o que acontece? Se ela pegar uma verdadeira e falsa, para ela é quase a mesma coisa, né? Dificilmente ela vai ver a diferença, principalmente quando a falsificação ela é bem feita, né? Se a falsificação for grosseira, aí, né? Tiver ali a foto do Mickey ali na nota, não tem jeito, né? Eu vou saber rapidamente que aquela nota é falsa. Mas se ela for uma falsificação ali bem feita, então eu vou precisar ver algumas situações para ver o que é verdadeiro e o que é falso. E né, à medida que eu ganho experiência, que eu começo a tomar algum tipo de prejuízo ali, eu vou estudar mais a fundo e vou conhecer muito bem o verdadeiro do falso. Então, essa é a grande questão, né? Na vida cristã é a mesma coisa. Existe a palavra verdadeira, mas muitas vezes as pessoas elas usam a palavra para trazer alguma validação ali que Deus não está falando, para trazer ali uma situação para forçar as pessoas a seguirem por um determinado caminho. Mas quando você conhece o todo e conhece muito bem a verdade, quando você tem ali um relacionamento com Deus, né? Você ganhou a maturidade cristã, o que vai acontecer? À medida que você ouve, você fala, opa, isso aí está esquisito, deixa eu pesquisar. E aí, quando você pesquisa, você vai ver, realmente, isso aí está bem fora, esse ponto está fora, esse ponto está fora, não é isso que Deus ensina. Então, isso é muito importante, eu conhecer, né? Por isso é importante eu crescer na doutrina, na vida cristã e no conhecimento bíblico e teológico ao mesmo tempo. Porque isso, quando eu vejo o falso, eu facilmente reconheço o falso e rejeito o falso, para receber somente aquilo que acrescenta e aquilo que me traz suporte. Então, no nosso ensino de hoje, né, o que fica para nós é o seguinte, que existem diversos níveis dentro da palavra de Deus, níveis doutrinários, níveis de conhecimento, e eu tenho que fazer o passo a passo para crescer dentro desses níveis e ter um crescimento ali consistente na minha vida. Existe a situação da minha vida, ela está em constante desenvolvimento, eu começar ali sendo uma criança, um bebê em Cristo, mas ir me alimentando cada vez mais, de uma maneira cada vez mais sólida, para que eu cresça, ganhe maturidade espiritual e me torne um adulto, uma pessoa madura ali no Evangelho, né? Na caminhada cristã, e existe essa situação de você ter o discernimento. A partir do momento que você ganhou a maturidade, você tem o discernimento para saber aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro, para que você possa tanto rejeitar o falso e absorver aquilo que for bom para a sua vida, de forma que você cresça espiritualmente e desenvolva um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Tá bom? Então, esse foi a nossa meditação de hoje. Que o Senhor esteja te abençoando grandemente. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, né? Assina o nosso canal, compartilha o vídeo. Tem o sininho aí, clica no sininho para que você possa receber aí as notificações todas as vezes que sair alguma coisa nova no nosso canal, novo vídeo no canal. E visite o nosso site. Nosso site é o www.auxiliobiblico.com e temos as nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter, tudo isso /auxílio bíblico, tá bom?
Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Os links vão estar na descrição, né? Fica na paz e tenha aí um excelente restante de dia para a glória do nosso Deus.